Olá, pessoal! Obrigado por estar conosco aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o joinha e ativar as notificações. Espero que você aproveite o conteúdo deste vídeo. Um grande abraço! Fala, meu amigo, como que você E tá? aí, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem, melhor agora, cara, com você aqui. Muito difícil falar com você, viu? É nada, é nada. A gente não para muito não, mas sempre tá aqui para os amigos. É isso aí. Bom, Tá me pessoal, ouvindo bem? tô ouvindo bem, tá ótimo. Show. Pessoal, vou apresentar aqui o Rogério, mas na verdade eu acho que é mais fácil ele me apresentar do que eu apresentar ele, né? Ele é mais conhecido que eu. Mas vamos lá. O Rogério é um cara que eu admiro muito, está há muito tempo no nosso mercado. Hoje a gente vai falar sobre essa questão do corretor do futuro, mas antes eu até falei com ele, eu vou pedir para ele compartilhar um pouquinho da visão dele, porque na trajetória dele, ele vai falar e vai contar essa história para a gente, mas na trajetória dele, ele trabalhou já numa grande operadora, depois ele foi empreender numa corretora mediana que depois fez uma fusão com uma grande startup. E também depois ele está empreendendo do zero numa nova empreitada, na verdade, em várias empreitadas. Então, ele tem a visão aí de quem trabalhou numa grande operadora, seguradora, de quem trabalhou numa corretora de médio porte e agora quem está começando uma do zero e outros negócios do zero. Então, ele vai trazer essa visão para a gente, não só a visão sobre o mercado, mas a visão daqui para frente também, né? Como que esse mercado vai se comportar. Então, Rogério, obrigado por ter aceitado aí o Imagina. convite. Sei que você está numa loucura aí, né? Todos nós estamos. Ter tirado um tempo para poder compartilhar com a gente aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí exatamente, já aproveitar nesse caminho também e contar a sua história, a sua jornada, mas falar sobre essa sua visão. Quando você estava numa operadora e depois empreendendo na prática, o que, que mudou? Se mudou a sua percepção ou não? Enfim, vamos lá. Muita coisa mudou, meu jovem, já te adianto isso, mas, bom, primeiro é um prazer estar aqui no canal Corretor SA. Eu acho que, até antes de falar de mim, é legal falar de que eu tive o prazer de acompanhar o início, né, da ideia, do que Verdade. foi, desde quando você idealizou a ideia do Corretor SA, eu sempre apoiei. Eu acho que é algo muito importante, que o nosso canal precisa disso, né, o corretor de modo geral. Então, existe uma regulação por ordem de setor ligada ao governo, existem algumas regulações, só que a gente precisa de algumas vozes sendo ouvidas, né? E eu acho que você representa muito isso é bem legal. Bom, Valeu. eu sou novo, enfim, eu tenho 33 anos, então não tenho nem tanta experiência assim para poder demonstrar, mas para poder compartilhar, mas o pouco que eu tenho, que eu fiz, eu faço questão de passar. Bom, eu desde 2003 eu estou no setor de segurador, né? Então foi meu primeiro emprego, inclusive. Eu comecei como estagiário de office boy na Amesp, lá atrás, em Caraca. 2003. Eu tinha 16 anos. Eu comecei como estagiário de office boy, não era nem só office boy, mas enfim. Enfim, e depois de lá para cá, de 2003 até 2017, em setembro de 17, foi onde eu saí do mercado segurador. Então, esse tempo todo eu vivi o lado das companhias, né? Então, eu passei por 3 fusões. A primeira empresa foi comprada, então a MES foi comprada pela Medial foi comprada pela Mil, a Mil foi comprada pela United Health. Então, enfim, passei por essas companhias onde, graças a Deus, eu consegui absorver tudo de melhor que eu pude, principalmente falando em resiliência, em mudança de cultura, em mudança realmente você sair da zona de conforto. Eu acho que hoje o que eu levo para mim de melhor é todo o conhecimento que eu trouxe dos meus gurus, né? Eu tenho alguns gurus dentro desse meio tempo que eu considero que foram essenciais para a minha carreira. Então, eu até 2017 estive dentro do mercado segurador, pude participar de algumas viradas de chave, principalmente falando do online, né, que é algo que a gente vai falar um pouquinho aqui, e o que a gente está vendo cada vez mais em alta. Estou vendo aqui uma galera bacana entrando e comentando, que inclusive fez parte dessa jornada comigo, então isso foi muito bacana. Então, eu pude ver muito de perto, mas do lado segurador, quais, primeiro, eram as dores do canal de vendas. Então, e lembrando, sempre o meu foco foi mercado de saúde, né? O healthcare.
o plano de saúde, o seguro-saúde, seja lá o nome que as pessoas queiram dar para isso, mas a saúde privada. Então, eu consegui trazer um pouquinho, aprender um pouquinho nesse tempo, desde criação de uma cultura na época da coparticipação no massificado, que era muito ainda embrionária. A gente levou essa cultura da coparticipação, depois a gente fez uma virada de chave de um produto odontológico da última companhia na qual eu fiz parte, né, da última marca que eu fiz parte, da Mil Dental, que a gente saiu de 2.000 vendas no papel para um número de 10.000 vidas num período curto, e tudo por conta, claro, do canal de vendas. O canal de vendas foi fundamental, mas o canal de vendas utilizou as ferramentas o quê? Online, o digital, né? E o digital ajudou a escalar muito bem, e enfim, eu tenho o prazer de poder ter feito parte de um time maravilhoso, né? De times maravilhosos, né? Eu fiz parte de algumas equipes, e depois disso, com os amigos, né? Você, inclusive, é o meu sócio dentro desse outro projeto, junto com outros 2 amigos também que nos convidaram, e eu pude fazer parte de um projeto que eu sempre gostei, que é o canal de vendas, a corretagem, dentro de um modelo onde a gente consiga incluir pessoas de outros mercados, seja vendedores de loja, seja psicólogos, advogados, médicos, ensinar o nosso mundo e mostrar para eles o quanto rentável e o quanto bacana é a gente levar assistência, saúde para o consumidor. Enfim, fizemos essa virada dentro dessa corretora e conseguimos fazer aí, vendemos, né, a participação dela para essa startup, e hoje estou na empreitada desde outubro, na verdade, né, junto com o meu atual sócio Douglas, na Prestige. É uma corretora que já existia, né, mas onde basicamente era a venda do Douglas e com um time muito competente, inclusive, diga-se de passagem. E aí a gente está fazendo a escalada dela. Veio aí essa loucura de pandemia, né? Que com certeza ninguém esperava, e a gente acabou tendo que fazer alguns ajustes no andar da carruagem, mas eu acho que tem muita coisa que esse passado de tecnologia, de escalada, trouxe para que hoje a gente, né, dentro da Prestige, que é o meu atual negócio, a gente não sofresse tanto com tecnologia, com tecnologia na nuvem. Então, servidor, hoje a gente tem servidor totalmente na nuvem, CRM 100% na nuvem, geração de demanda via inbound marketing, enfim. Então, tem algumas coisas que a gente faz aí que conseguimos trazer dessa jornada. Mas esse sou eu, basicamente. Muito bom, só isso, só tudo isso. E, cara, dentro dessa pegada aí que você falou, né, dessa trajetória toda, tem uma coisa que a gente discute muito aqui, que eu recebo muitas mensagens, e até a gente já conversou muito sobre isso também, que quando a gente está empreendendo numa iniciativa nova e que a gente parte do princípio de montar uma estrutura, fazer a validação dos processos para entender se aquele projeto vai dar certo ou não, a gente muitas das vezes começa um projeto até com pouca receita para investir, enfim, uma série de fatores que podem implicar nisso. Às vezes a gente tem um time curto, tem poucas pessoas, às vezes é só a gente ou uma pessoa. Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa visão, porque você passou de uma grande corporação, uma empresa média que se tornou grande, e já começou uma iniciativa que já estava em andamento, mas você mudou bastante coisa, eu sei porque a gente conversa e tudo mais, mas esse desafio do corretor, porque o corretor ele vende, ele faz o ADM, ele vê se caiu a comissão, ele faz o pós-venda, mas como se organizar e como que você vê isso nessa transição toda que você fez? Bom, eu acho que tem alguns pilares que são fundamentais para qualquer tipo de empreendedor, e falando do nosso mercado ainda mais. Então, a gente tem essa característica do pequeno empresário, em que ele se lança sozinho muitas vezes para empreender, para abrir o seu CNPJ, para se formalizar. E isso é fundamental, né? O Brasil hoje, por mais dificuldades que a gente tenha, ele propicia algumas coisas, alguns benefícios com o MEI, com Simples Nacional, que ajuda um pouquinho, né, naquela questão de tributação que a gente sabe que é tão pesada, mas tem alguns passos que são fundamentais. Então, eu acho que, primeira coisa, planejamento. Então, eu tenho uma frase que eu aprendi lá no passado, que eu levo para a minha vida, que é treino duro, jogo fácil. Então, quanto mais a gente treinar, quanto mais antes de querer colocar alguma coisa em prática, a gente se planejar,
planilhar. Então, assim, eu sou um cara muito drivado em dados. Então, a galera que trabalhou comigo, desde os meus colaboradores na época da corretora, no mercado segurador, e hoje sabe que, para mim, é algo que é fundamental. É você ter informação e ter o planejamento. Então, isso é fundamental. Então, você ter o passo desde o início. Então, como que eu vou gerar demanda? Como que eu vou atrair o meu cliente? Desde como eu vou atendê-lo, eu vou gerar essa demanda, atendo, como que eu vou fazer o operacional. E assim, tem alguns pontos que a gente acaba, naturalmente, quando você tem um negócio embrionário, que a gente acaba querendo fazer de tudo. Né? Até por questão de capital. A gente sabe que é complicado, muitas vezes a gente começa com zero investimento e se mete, né, a cara para colocar um projeto em prática, mas eu acho que alguns investimentos eles são extremamente necessários. Tá? E a gente nem que precisa fazer um empréstimo, pegar o dinheiro emprestado, precisa. A parte operacional, por exemplo, então você como empresário, como eu falei, você tem que planejar, você tem que ter na ponta do lápis, na ponta da língua, todos os seus indicadores, né? KPIs, indicadores, seja lá como as pessoas queiram dar o nome, desde, como eu falei, geração de demanda, como que eu vou gerar essa demanda, como que eu vou converter essa demanda, quanto eu preciso gerar para converter, para que eu tenha um bom número. Então, isso é fundamental. E se eu vender, fazer o operacional, fazer a implantação, acompanhar a implantação e fazer o pós-vendas e seguir nesse pós-vendas, infelizmente, a gente sabe que a gente não vai conseguir dar o nosso melhor. Então, você tem que ser especialista. Então, eu acredito muito nisso. E, enfim, nossa audiência, ela é prioritariamente, tem muita gente de saúde, mas tem muito corretor de outros ramos e eles sabem disso, né? Então, muitas vezes, você atua com auto e, poxa, tem uma dificuldade de atuar com saúde. E é natural, porque você quer ser especialista. Então, acho que algumas coisas que são fundamentais foco, isso é fundamental. Então, você está empreendendo, é extremamente necessário planejar, é extremamente ter indicadores muito claros. E para isso, algum investimento vai ter que ser necessário. Então, ter um time operacional te ajuda. Hoje você tem opções de plataformas, de assessorias, que te ajudam nisso também. Então, isso principalmente para um início de projeto, eu sempre recomendo. Tenho grandes amigos em outras plataformas, em assessorias, enfim. Tem alguns projetos, eu sempre fiz isso como gestor, né? Eu e vários amigos, inclusive, que estão aqui nos acompanhando, fomos gestores, nós ajudamos o corretor na ponta do outro lado, e do lado da distribuição também tem empresas que dão esse apoio, e a gente tem que contar e esse corretor ele tem que contar com todo o apoio possível para que ele possa estar dedicado em planejar, sempre estudar. Uma coisa que eu faço muito é estudar outros mercados, então eu não me blindo apenas no mercado de saúde. Então, Buscar o que está sendo referências, feito né? agora é isso aí, buscar referências. Tem pessoas excelentes de outros mercados que a gente consegue trazer para o nosso. Não é à toa que eu acabo hoje, eu tenho atuação em alguns ramos totalmente distintos. Eu tenho uma barbearia, não tem nada a ver. A gente está lançando agora uma linha de multivitamínicos também, que não tem nada a ver com plano de saúde, mas tem a ver com saúde e tem a ver com um ponto fundamental, principalmente essa parte do vitamínico, que é a venda online, né? Que é o e-commerce, que é a experiência do usuário. Então, estudar é fundamental. Né? Então, aprendi isso com um grande mestre meu, Marcos Buzo. Eu tive a honra de trabalhar com ele, e ele era um cara que falava muito disso. Então, de férias, a gente voltava 20 dias de férias. Quantos livros você leu? Que curso você fez? O que você pesquisou? Então, isso me trouxe um aprendizado muito grande. Muito legal. Cara, dentro disso que você falou, dessa questão de investimento, que é importante, e saber, mais do que quanto você tem para investir, como você vai investir, né? Na verdade, né? Quais são os passos que você vai dar? E eu sei que você é um cara super tecnológico. Eu sei que você já passou aí por várias ferramentas de CRM, ferramentas para criação de landing pages para gerar lead, ferramentas para controle dos processos. Se você fosse dar um conselho hoje para o corretor que está começando, se você pudesse indicar algumas ferramentas simples para que ele possa usar, aplicar hoje, para ele possa contratar amanhã, ou que ele possa usar de imediato, tanto para se organizar, quanto para gerar lead, como se relacionar com o cliente. O que você indicaria aí com base em toda essa sua experiência com esse tipo de ferramenta? Legal. Você tocou num ponto muito importante que é o CRM, né? Então, você ter um controle sobre os seus dados, ele é fundamental. E hoje, nós somos intermediários. Então, o nosso bem maior é o nosso cliente. E o nosso cliente, muitas vezes, se reflete em dados que a gente tem que converter aquilo em ação. Então,
Primeira coisa, como eu falei, do planejamento, então você tem que ter muito bem mapeado o seu passo a passo, tá bom? O meu passo a passo é diferente do seu, que vai ser diferente de outros colegas. E ferramenta de CRM. Então, primeiro, essa parte é Excel. Cara, pega a ferramenta, tem uma ferramenta chamada Canva, que você consegue montar muito bem o seu modelo de negócios, entendendo quais são as suas fontes de receita, quais são as suas despesas, quais são os seus canais de distribuição. Então, isso é uma ferramenta que, se você joga no Google, você pega. De CRM hoje, eu busquei várias opções. Você tem das mais caras, tipo do Salesforce da vida, que algumas companhias usam, até as free. Tem algumas ferramentas grátis, inclusive, que você pode se lançar, e eu indico algumas para amigos, para pessoas que me buscam. Hoje, na corretora, como CRM, tanto na integração de gestão de lead, que a gente faz geração de demanda online, né, com o nosso time. Eu tenho um time CLT de vendas, onde a gente faz uma geração de demanda online. Eu tenho o RD Station, que é uma ferramenta nacional, então não ganho nada por isso, tá? Estou compartilhando aqui mesmo para a galera. Também usa RD, também usa RD. Poder usar com boa prática. Mas o RD Station Marketing e RD Station CRM, basicamente como CRM, para você ter acompanhamento do seu lead, lembretes de tarefas. Poxa, eu preciso ligar para o meu cliente, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Enfim, acho que hoje, de ferramenta básica, eu indicaria isso. Então, um bom sistema de CRM, não necessariamente esse, mas busque uma ferramenta que se adeque na sua necessidade. Geração de demanda, cada um vai fazer a sua. Então, busque pessoas especializadas. Eu não sou especialista em AdWords, por exemplo. Eu não sei, eu não coloco a mão na massa. Eu busquei uma companhia, uma empresa especializada nisso para me ajudar e tudo mais. Então, acho que é fundamental. Ó, o Gleison está falando aqui, ó, agendar e RD Station é free. É isso aí. Você tem o free, que tem algumas limitações, né? Você tem algumas limitações de funil de vendas, que é muito importante você definir o seu próprio funil de vendas. Então, você saber exatamente quais são as suas oportunidades que você tem a fazer contato, que você não conseguiu ainda, o que você já fez contato, que você precisa mandar uma cotação, o que você já mandou cotação e você precisa fazer um follow-up, você precisa falar com esse cliente novamente. Ele é fundamental. Enfim, acho que é isso. E tem essas free, mas também a gente tem algumas pagas por aí que ajudam bastante. Legal, muito bom. E, Rogério, uma coisa que a gente também discute muito aqui, que os corretores falam, é essa questão do mundo digital, né? Estar presente no mundo digital, que antes era uma questão de inovação, era uma questão de ser diferente, e hoje, eu falo isso em toda live, hoje ser digital não é mais inovação, ser digital é questão de sobrevivência, né? E assim, existe um mito de que para você se posicionar digitalmente, você precisa ter uma baita estrutura, ter um baita conhecimento, e na verdade não, você pode ir dando alguns passos para chegar numa maturidade de conhecimento e ter receita para poder investir de uma forma mais parruda. Mas existem formas, sim, de você conseguir atrair clientes através da internet sem muito investimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que todas as suas operações hoje, elas são pautadas elas usam o marketing digital você usa o marketing digital como meio, como um dos meios para trazer cliente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Uhum. Bom, marketing digital hoje virou um commodity, né? Você joga no Google, você busca, tem um monte de gente falando sobre marketing digital. Só antes, vocês estão ouvindo bem meu áudio? Aqui tá ok. Então beleza. Aqui, acho que acabou a bateria dos meus fones. Isso que dá. Muita tecnologia também, às vezes, não adianta muito, não. Então, a gente tem que ir no normal. Então, assim, marketing digital, às vezes, acaba virando commodity. Muita gente não sabe nem o conceito direito, né? Então, acho que, assim, não é porque eu faço marketing digital e outras empresas fazem que ele é o correto. Mas tem alguns pontos que são fundamentais. E isso a gente está enxergando, inclusive, nesse momento de pandemia, que é o quê? A digitalização dos serviços, dos processos. Então, eu acho que, além da gente pensar em gerar demanda, que aí é o marketing digital, gerar demanda, ser visto, quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa ser visto, seja por redes sociais, seja pelo Google, seja por redes profissionais como o LinkedIn, ou seja na revista de bairro, seja num outdoor, ou em regiões em que possam ter o outdoor, enfim. Mas eu acho que é fundamental alguns pontos, principalmente como eu falei nessa questão de pandemia, algo que o mercado já vinha
tendo, que era uma virada do offline para o online, né? Então, essa virada de chave do offline para o online, ela para grande parte do canal distribuidor, e falando no mercado de saúde, tá? Enfim, que é o meu mercado, sempre foi algo muito disruptivo, sempre foi algo muito traumático, que infelizmente, ou felizmente, hoje a gente é obrigado a fazer isso. Então, eu lembro, como se fosse hoje, de corretores em que sempre me falavam, poxa, a minha expertise é a venda tete a tete, é o PAP, é a geração de demanda PAP. Hoje não pode fazer isso, né? Então, o que era a presencial, ele continua sendo uma presença, mas a presença remota. Né? Então, não é porque você é o digital que você vai perder o feeling do time do cliente, de você olhar, ter esse contato olho no olho. Então, eu vejo que a gente tem que se adaptar, cada um se adapta da forma que acha melhor. Então, hoje você tem o WhatsApp, as negociações, até os nossos amigos aqui podem até compartilhar também se estão usando muito, mas assim, eu vejo, e eu conversando com várias pessoas, que o WhatsApp virou ferramenta fundamental nas negociações, né? Coisa que antes era o presencial, passou em certo momento para o telefone, e-mail, e hoje o WhatsApp é uma ferramenta que você troca mensagem, o cliente, quando ele quer, ele responde, quando ele não quer, ele responde. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados também com essas ferramentas, porque muitas vezes ela não traz, como eu falei, o feeling da venda. Ele não traz o aquecimento quando eu tenho que apertar, quando eu tenho que dar uma informação mais precisa sempre, mas uma informação mais específica, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, a gente usar as ferramentas de videoconferência, então, como a gente está falando aqui, né? A gente está usando o Instagram, mas você tem hoje pelo próprio WhatsApp o vídeo, você tem o Google Meet, você tem várias ferramentas, Zoom, que ele é gratuito para uso também. Então, usar essas ferramentas para o nosso dia a dia você adaptar, porque infelizmente é aquela coisa, a gente está vendo todo mundo falando isso e é a pura verdade. O mundo está passando por uma evolução onde o que se planejava em 5 anos, ele tem que acontecer em 5 meses. Né? A gente vê vacinas que sempre, historicamente, saíam com 1 ano e 2 anos de estudo, de desenvolvimento. A gente já está vendo vacinas sendo testadas. Então, e a gente tem que olhar essas coisas que acontecem no mundo. Né? O banco, porra, quem diria que os bancos seriam digitais? Então, a gente não pode, uma coisa que a gente não pode ser viúva. Eu acho que viúva, né? Eu gosto muito desse termo, porque, mas é porque antes eu trabalhava com contrato de papel e ia no cliente. Gente, esquece. Isso, para a realidade de hoje, é impossível porque não pode. A gente não pode ter contato humano. Mas tem um ponto fundamental que eu sempre defendi, seja na minha antiga companhia como na atual, que é, para você ter um processo escalável, uma empresa que você possa escalar de uma forma rápida e rentável, você precisa ter algumas coisas que são fundamentais. E o remoto ajuda muito. Né? A gente sabe que a gente mora em São Paulo, onde você vai da Zona Leste para a Zona Sul, você leva muitas vezes 2 horas. Né? Hoje você não tem o trânsito. Hoje você liga, você combina às 10 horas você está online, fazendo uma reunião, você desliga uma e liga outra. Né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que se adaptar. Então, falando dessa questão você falou de tecnologia, de geração de demanda, então, marketing digital é fundamental, então, para marketing pessoal, as pessoas se mostrarem, né? Ter um site é fundamental, né? Tem muita gente ainda que acha que não é, mas, gente, o cliente está cada vez mais exigente. Assim como ele compra carro pela internet hoje, onde ele abre conta no banco pela internet, o cara vai consultar, a pessoa vai consultar um plano de saúde, ela quer saber com quem ela está falando, ela quer saber a idoneidade, ela quer saber se essa pessoa realmente ela está numa estrutura física, como ela é estruturada. Infelizmente isso é necessário. Então, site, você ter um domínio, né, Rogério, corretorax.com.br, isso é fundamental, né? A gente sair do Gmail, do UOL, Isso para pessoal funciona, mas a gente tem que ter esse mindset, a gente tem que pensar nisso. E hoje é muito mais acessível do que antigamente. Antigamente, para você ter um site, você pagava 10 mil reais, 20 mil reais. Era totalmente inacessível. Hoje não. Né? Hoje a gente tem as tecnologias vindo e com muita facilidade e com custo-benefício bacana. Acho que respondi a sua pergunta? Acho que era mais ou menos isso, né? Perfeito. E dentro do que você falou, tem uma coisa que é importante, que é legal a gente falar. Semana passada eu estava conversando com um corretor do Rio de Janeiro e mesmo o sistema privado de saúde no Rio de Janeiro,
para algumas opções de planos, não tem tanta opção de hospital, mesmo que privado, né? Dependendo da região. E isso que você falou tem a ver com essa questão da experiência, né? Que você falou, o cuidado da forma como você vai tratar essa negociação com o cliente, por exemplo, pelo WhatsApp. Porque, às vezes, dependendo do tipo de informação que você vai passar, né? E você fez isso recentemente, inclusive, aí que a gente estava falando com um cliente, que você tem que ligar, porque o cliente tem que ouvir a sua voz e entender em qual tom que você está falando, porque devido à seriedade e à cautela daquela informação que você precisa passar para ele, né? E aí, esse corretor do Rio, olha que interessante. O que ele fez? Ele tem uma planilha que ele tem lá o nome do cliente, qual é o plano que o cliente possui e qual que é o vencimento, obviamente, as informações de aniversário. Ele não tem o CRM, mas ele tem uma planilha. Eu sou ousado em dizer aqui que poucos corretores possuem a planilha, mas vamos lá. Ele tem a planilha. O que ele fez? Ele pegou uma região específica do Rio, que tem 2 hospitais privados, e selecionou todos os clientes dele daquela região que possuem atendimento no hospital A e clientes que possuem atendimento no hospital B e clientes que possuem atendimento nos 2 hospitais. Sabe o que ele fez? Até agora ele continua fazendo isso. Ele pegou uma vez por semana, ele liga para o hospital toda quarta-feira e pergunta como que está a condição de vaga e também a condição de pronto-socorro com relação ao Covid. E ele manda um e-mail simples. Olá, você que tem atendimento como referência ao hospital tal, saiba que a taxa de ocupação é X, tem tantos casos Y. Ele fazendo isso, automaticamente, clientes que ele falou que não falava há mais de 2 anos, falaram, eu estava precisando rever o meu plano de saúde, eu precisava cotar com você, nossa, eu lembrei de você e tudo mais. Teve cliente que começou a pegar esse e-mail dele e encaminhar para outros amigos, e aí clientes que não eram dele passaram a vir e solicitar a cotação para ele. Então, ou seja, a importância da experiência e usar a tecnologia a favor, porque é muito importante cuidar da experiência, né? Se você usar a tecnologia para potencializar o seu resultado. Hoje, no meu negócio específico, hoje, a gente faz muito disso com a manutenção da carteira. E é uma dica também que eu dou. O que a gente faz? Nós pegamos informações, e as informações, tem muita informação pública, né? Então, tem um cliente na Mil, na Bradesco, na Sul América, em várias companhias. A gente tem isso, num CRM, mas pode ser numa planilha. Uma dica que eu dou é essa. Pega esses dados, pega essas informações e se comunique com o seu cliente. E não procura ele só no reajuste. Como você comentou, né? Poxa, ligou e falou, mas não procura ele também só na migração do plano. Uma coisa que é fundamental é você sempre falar com esse cliente. Só que também não adianta você falar com o cliente com assuntos que não são relevantes. Isso é fundamental também. Então, por exemplo, dando uma outra dica além dessa que você comentou para essa galera que está acompanhando a gente, que vai acompanhar no vídeo gravado. Se comunique. Então, se comunicar como? Então, pega um conteúdo, pega lá, Operadora X lançou o teleatendimento. Operadora X atualizou o aplicativo dela de interação com o cliente. Manda isso, pega a sua base da Operadora X e faz pelo menos uma vez por mês, manda para essa galera, manda para esse seu cliente, fala, olha, sabia que o seu plano de saúde XXX, isso não te requer investimento nenhum, 0. Sabe qual é o seu tempo, o investimento que você vai ter? Seu tempo. E aí entra de novo, voltando aonde a gente começou, que é planejamento. Se você não se planejar, se você não tiver a dedicação de falar toda segunda-feira às 9 horas da manhã, eu vou pegar a minha carteira e vou me comunicar de alguma forma. Todos os dias eu vou procurar 20, 30 minutos do meu dia para buscar informação. Para buscar onde? Site de operadora. Eu, pelo menos, eu sou um consumidor assíduo do IESS, que eu dou essa dica para todo mundo, que é o Instituto de Estudos de Saúde da Saúde Suplementar. Instituto de Estudos da Saúde Suplementar. Cara, lá tem tanta informação rica do nosso mercado, de informações de VCMH, de beneficiário, de números das operadoras. E isso traz informação rica para a gente se comunicar com a nossa carteira. E uma coisa muito legal também é a questão da indicação. Você falou da indicação, é a gente estimular o nosso cliente a indicar, né? Mas também não adianta você não dar um bom serviço, você não falar com esse cara no dia a dia e você pedir indicação dele.
Então você tem sim que ajudar ele, às vezes numa dificuldade de agendamento de consulta, você tem sim que ajudar. É isso aí, Ale, ó. É IESS, é Olha o Ale aí. iess.org.br. Ale, grande Ale, amigo quero fazer também. uma live com você, hein, Ale? Olha aí, aí é diretoria. Ale é Então, demais. se pós-vendas é fundamental. Então, para você gerar, porque você quer uma indicação mais barata do que a indicação do boca a boca, de um cliente que gostou do seu serviço e vai te indicar. Além dela ser mais barata, ela é muito mais eficaz, ela tem uma conversão extremamente alta, né? O meu sócio, até hoje, ele trabalha muito com indicações de carteira, né? E realmente é fundamental isso. E se você não se comunicar bem, você não vai ter essa recíproca, né? Você até comentou comigo aqui, não sei nem se pode falar, mas você teve que Mas, montar cara, uma equipe para atender as novas gerações de demanda que você está fazendo e tem uma equipe só para atender as indicações, e que o volume das indicações é muito maior e muito mais qualificado, né? Então é não, o isso, meu é sócio oportunidade. mesmo, ele é focado só na venda da carteira e traz uma rentabilidade altíssima, mais de 50, 60, 70% do nosso faturamento vem já da carteira. Então a gente tem crescido o número de vendas novas, só que a carteira ela é fundamental, mas por quê? Porque existe um reconhecimento do serviço que é dado pela companhia. Isso que é muito importante. Seja ela uma corretora, uma companhia pequena, média, grande, e quanto maior for o tamanho, né, e mais clientes você tiver na carteira, saiba que vai ser mais difícil esse controle. Então, por isso que desde o início a gente tem que fazer a nossa lição de casa, de ter o banco de dados de clientes muito bem atualizado, saber quando esse cara faz aniversário, não só de contrato. Pô, quando ele faz aniversário, você quer uma coisa mais legal do que você receber um feliz aniversário do seu corretor de seguros? Né? Eu lembro, eu tinha uma corretora que me mandava todo ano, manda até hoje, eu nem sou cliente mais deles, do seguro de auto, na época que eu era de companhia, eu recebo presente, brindezinhos, lembrancinhas, todo o meu aniversário via correio. Eu acho isso fundamental e a gente está aplicando isso, inclusive, em alguns dos nossos negócios, enfim, dos outros projetos também que eu estou colocando, criando aí. Que legal, muito bom, cara. Não, é isso mesmo. Meu, corretores, amigos, empreendedores, os nossos clientes valem ouro. Se você não tem um bom relacionamento com seu cliente, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. E esse cliente vai Isso aí. sair da sua carteira e vai para outro corretor. Então é muito importante isso que o Rogério falou. Não Rogério, adianta falar que eu tenho o meu cliente, né? O meu cliente ele é realmente meu quando eu faço esse trabalho, porque senão ele é do mercado. A primeira necessidade que esse cliente for ter, sabe onde ele vai buscar? Ele vai buscar no Google e o seu cliente vai cair no meu site. E aí eu vou dar esse atendimento para ele. Esse é o problema, que pouca gente vê. A Juju Pavan aí, excelente profissional também, falando dessas professora, dicas nossa inovadoras que a gente professora. sempre fez. Nossa teacher. Legal. Rogério, então para a gente já ir caminhando aí para encerrar, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora é a hora, pode colocar aqui nas perguntas ou escrever no comentário mesmo. Eu queria que você desse 3 dicas práticas para que os corretores possam implementar já para ter resultado, pelo menos no médio, no curto e médio prazo. Quais 3 Uhum. dicas que você daria para os corretores que estão com algum tipo de dificuldade agora nesse momento de crise? Bom, eu acho que a primeira coisa é o que a gente falou sobre a modernização, né? Então a gente tem sim que se atualizar a tudo que acontece hoje de ferramentas. Então tem uma palavrinha bonita que pouca gente sabe do que é o omnichannel, né? Você tem que ser omnichannel. O que é o omnichannel? É o multicanais. Você tem que estar em todos os canais. Não existe um melhor ou um pior. Existe o que você faz de melhor. Então você tem que estar sim no online, seja com ads, seja pagando, ou seja tendo o seu site, seja cuidando da carteira. Então, omnichannel. Sempre tente buscar os multicanais. O WhatsApp, fale por WhatsApp com o seu cliente, fale por e-mail com o seu cliente, fale por telefone. Por que eu estou falando isso? Porque cada cliente ele tem uma característica. Então, muitas vezes, poxa, eu não estou convertendo bem os meus clientes. Mas por quê? Porque qual é a sua forma de prospecção, sua forma de venda? Por telefone. Tá, mas eu, por exemplo, Rogério, eu prefiro, por conta dessa nossa vida cheia de coisas, o que eu prefiro? Eu prefiro o WhatsApp. Porque o WhatsApp eu estou tratando com você e estou tratando com mais 5 pessoas. Então, você tem que se adaptar ao seu cliente. Então, isso é fundamental. Passo 1. Passo 2. Estude, estude, estude. Treino duro, jogo fácil.
consulte, pegue fontes confiáveis para você entender o que está acontecendo nos mercados, né? A gente, falando de mercado de saúde, gente, não é possível que tenha pessoas reclamando no momento atual do mercado de saúde. Por que eu falo isso? E eu não estou falando por conta da minha empresa ou dos amigos. Viu? Tem bastante, não é pouco, não. Tem, e assim, é só olhar os números. Gente, na crise, houve um crescimento de mais de 120 mil beneficiários na carteira de plano de saúde, segundo a ANS. Como cresce mais de 100 mil pessoas em um mercado que há 5 anos não vinha crescendo, ela vinha andando de lado, você sabe disso, né? A gente fala muito sobre números, sobre dados, ela teve decréscimo. Plano odontológico, sim, vinha numa crescente, que é algo também que tem que ser visto, não nessa pandemia. Infelizmente, no momento de pandemia, o cliente parou, infelizmente, de buscar, de adquirir, ele está buscando o essencial. Então, dentro dessas dicas, realmente entender o que você está fazendo de errado. Estudar, estude, veja ferramentas, seja multicanal, além de ser multicanal, seja aberto ao novo. Né? Então, tem muita busca de plano, as pessoas estão trocando, né, Márcia? Estão trocando de plano de saúde, mas um número que é fundamental, além dessa troca, que ela é histórica, né? Os 47 milhões de pessoas que possuem plano de saúde hoje, além dessa redução que está acontecendo sim, e vai acontecer cada vez mais, e eu já vi no meu curto espaço de tempo dentro do mercado de saúde, 2 vezes que tiveram grandes bolhas econômicas e que o mercado segurador, ele ganhou muitos clientes, ganhou muito dinheiro mesmo nesse momento, quando soube fazer o trabalho certo. Né? Então, assim, eu acho que dentro das dicas treino duro, jogo fácil, se organize, planeje, né? Sem planejamento, você tem o voo da barata. Né? Eu ouvia isso muito e faz total sentido, né? A barata, ela não tem um planejamento de voo, ela não começa aqui e vai ali na frente. Não. A barata vai daqui, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Não faça o voo da barata. Tenha planejamento, né? E seja aberto ao novo. Eu acho que isso é fundamental. O brasileiro ainda tem, principalmente nesse momento, saúde continua sendo uma das prioridades, né? Já sempre foi uma das 3 prioridades do brasileiro, que era segurança, educação e saúde, não necessariamente nessa ordem, mas sempre foi. Agora, então, ainda mais. Seguro de vida, eu estou vendo, né? Eu ouço muitas pessoas do nosso setor segurador e eu estou vendo isso também. O seguro de vida está vindo cada vez mais em alta, então fazer isso. O voo da galinha, raso e curto, não. Tem que ser o voo do gavião, Ale. Tem que ser um voo alto e focado. O Ale fez uma pergunta aqui interessante, que tem a ver com aquele assunto que a gente falou no início, né? Qual é o maior desafio de quem sai de uma operadora como executivo e vai ser um empreendedor? Todos. Tá ferrado. Na verdade, assim, eu particularmente, eu sempre vi do lado das companhias, né? Eu sempre tive um contato muito próximo, né? E levo muitos amigos corretores que eu atendia, e eu sempre vi muito de perto as dificuldades. Então, assim, eu vi sim uma grande virada de chave, né? Eu vi sim uma grande disruptura falando quando eu saí do mercado segurador para corretagem, até porque é muito difícil, querendo ou não, você vender algo que não é você o prestador de serviço final, né? Então, nós corretores, nós que temos corretora, nós que vendemos, nós sabemos que a gente vende o serviço da companhia X, né? Então, primeira coisa é a gente ter credibilidade naquela empresa. Então, quando eu estava nessas empresas, eu falava muito sobre essa questão de solidez, de entrega, e hoje eu vejo o quanto importante isso é na hora da entrega. Né? Então, eu vejo que a primeira coisa é realmente essa virada de chave do eu entrego para o cliente final, e a partir do momento que eu não entrego, eu só intermedio. Né? Então, é uma virada de chave, e como dica, realmente é cuidar bem do cliente. Eu acho que isso é fundamental. Mas foi uma grande virada de chave, isso não tenha dúvida nenhuma, desde como executivo, como gestor, até à frente vendendo, falando com o cliente no tete-a-tete. Né? Isso é bem legal, e eu tive a grata surpresa, a grata sorte de ter convivido com pessoas incríveis, corretores incríveis, que sempre cuidaram muito bem da sua carteira, e eu aprendi muito com esses amigos. É o desafio do chapéu, né, cara? O cara empreendedor, você
Você lava a copa, você lava o banheiro, você liga para o cliente, você põe o terno e vai para uma reunião de PJ. Aí depois você volta, tem que fazer reunião com o financeiro, porque está sem dinheiro no caixa. É muito bom. Ó, o Valtão também fez uma colocação, uma pergunta muito bacana. Ó, você acredita que viveremos uma disrupção no mercado, mudando radicalmente o modelo atual? Cara, eu particularmente, quem acompanha também sabe que já existia um movimento de mudança do mercado falando de saúde. Né? A gente tem muitas startups, você olha aí, Doutor Consulta, cartões de saúde, vindo numa brecha de plano de saúde, que o plano de saúde não atendia, que era na questão de custo, na questão de preço. Então, assim, eu acho que a disruptura ela já vem acontecendo e não é de hoje. Tá? Então, quem não enxergava essa disruptura é porque estava míope, porque não estava olhando para fora. E sim, vai existir uma disruptura muito grande no modo do consumidor comprar. Já está acontecendo, né? Olha aí, Mercado Livre vale mais do que o Itaú, onde você vê Bizarro. no mundo ou nos tempos, você vê uma empresa, uma empresa de marketing, de um e-commerce, né? Um marketplace, na verdade. O Mercado Livre é um marketplace que tem produto próprio, mas vale mais do que o maior banco do Brasil. É incrível isso. Com certeza. Ó, quem foi aqui que perguntou? Deixa eu ver. O Elton perguntou alguma dica para seguro alto? Elton, seguro alto é um tipo de seguro que tem uma concorrência muito acirrada. O que vai te diferenciar não é preço, porque, a não ser, claro, se você for detentor da conta, você tem do carro, daquele seguro, você tem algumas condições por já ser o corretor atual, mas, via de regra, você se diferencia pela experiência que você vai proporcionar ao cliente. Com base em tudo isso que a gente falou aqui, né? Como você vai se relacionar, como que você vai se apresentar para o cliente. Será que se o cliente ver a sua apresentação, ele vai sentir firmeza, ele vai entender que você vai conseguir dar um respaldo para ele na hora do sinistro? Enfim, eu acho que tudo que a gente está falando aqui se aplica para todos os seguros. Obviamente tem as suas particularidades, mas o seguro alto é um seguro que você briga e você tem que mostrar valor. Você ganha pelo valor ou pelo relacionamento. Você quer complementar, Rogério, alguma coisa? Cara, a palavra da vez é agregar valor. É o que o Arnaud colocou aqui, ó, e é fundamental. Uma vez que você faz consultoria, que nós intermediamos porque eu vendo o mesmo plano que todos vendem. O que vai se diferenciar realmente é gerar valor ao serviço que você presta. E você gera de várias formas, né? Como eu falei, dando um pós-venda de qualidade, ajudando o cliente a agendar uma consulta, a resolver um processo de reembolso, a dar informações além de preço e rede. Então isso também eu acho que é fundamental. Eu sempre falei em treinamento como gestor e eu falo para o meu time, gente, eu acho que gerar valor na venda não é você falar o produto mais barato para o cliente e que tenha a melhor rede. Não. É você realmente falar para ele que aquele plano ele vai dar esse hospital, só que sabia que naquele hospital ele dá uma liberação de exames que é feito pelo laboratório X. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você tem o Samaritano que tem análise do Fleury dentro do Samaritano. Pouca gente vende isso dentro de algumas operadoras, que eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas isso é gerar valor. Né? Isso é mostrar, às vezes o cliente que você está falando, o cara ele já tem esse plano e ele fala, pô, mas o meu corretor atual nunca me falou isso. E isso acontece muito. Isso acontece demais. Então, eu acho que... e aí eu estou falando isso do saúde, mas para o auto é a mesma coisa. Né? Você tem vários serviços agregados ali no auto que, infelizmente, hoje é um mercado que o cliente ele vai para outros corretores por R$1, R$2, R$3, R$5, muitas vezes. Mas se ele tem você como corretor de confiança e que fale com você, que tenha um contato contínuo, o cara não vai trocar. Ele vai pagar mais caro, inclusive, para ficar com você. E isso é gerar valor. Com certeza. Não, muito bom. O Edson perguntou aí como prospectar. Bom, Edson, tem várias formas de prospectar. Você é muito bom nisso, inclusive, né? Mas eu acho que, assim, quando a gente fala de prospecção, tem alguns mitos aí que envolvem isso, mas qual é a melhor forma de você fazer uma venda? A melhor forma de você fazer uma venda é você entender a necessidade do cliente, para você oferecer exatamente o que ele precisa. Então, para você entender a necessidade de um determinado cliente, se você vai pegar uma lista fria, eu sugiro que você comece por um segmento específico. Então, por exemplo, eu vou trabalhar a venda de PME para dentistas. Então, eu vou focar nesse mercado, eu vou entender quais são as necessidades do dentista, eu vou entender qual que é a linguagem dele e vou começar a falar com vários dentistas.
e você vai virar uma referência para esse segmento de um corretor que atende esses dentistas. Então, fica mais fácil, você vai saber qual é o momento certo de abordar, você vai saber quais são as deficiências e quais são os problemas que o dentista tem no dia a dia. Isso facilita bastante a prospecção. É mais fácil você fazer assim, segmentado, do que você fazer uma prospecção aberta, pegar uma listagem e sair ligando. Então, tem várias formas, tem várias técnicas, mas uma dica que eu dou é: tenha o foco em um único segmento, numa única categoria de empresa, provavelmente você vai ter mais sucesso. E não apenas ser, mostrar que você é. Isso é fundamental. Então, eu sou especialista em auto. É você mostrar que você é. Então, você ter um site que tenha conteúdo de auto falando sobre o segmento. Como o Sócrates, essa dica ela é essencial, né? Nada melhor do que eu conversar com um dentista, por exemplo, e você falar para o dentista: olha, tudo bem, nós somos a consultoria X e nós temos um trabalho específico para os dentistas com preços especiais para o dentista. É isso, tipo, você tem que ter a personalização do serviço. Porque tudo que é muito... e isso também a tecnologia acaba trazendo, que é algum ponto legal, que a esteira, né? Sempre que você lida com tudo muito na esteira, muito no automático, o cliente no outro lado, ele se sente invadido, ele não sente que aquela mensagem é para ele. Então, adaptar a mensagem ela é fundamental. Eu estou falando com você, dentista, que eu tenho um produto específico para você. Eu estou falando com você, médico, você advogado, você comerciante, você, enfim. Eu acho que segmentar e mostrar que você realmente é especialista, isso é fundamental. O Ale está aqui, né? O Ale é diretor de uma das maiores administradoras aqui do Brasil, da Alcare, e assim, corretor que é focado em adesão, é muito fácil, cara. Você tem a entidade, você tem um público específico. Vai na entidade, faz relacionamento. Obviamente que agora não dá. Mas entra nos grupos de Facebook, de dentista, de advogado. Faz uma arte específica, monta um texto bem elaborado. Tenho certeza que isso traz resultado. E tem vários corretores que trabalham assim, só focado em adesão, trabalhando nichos específicos, né? Uma coisa que é legal também é você criar a sua rede de indicações. Então, fala com um parente, com um amigo. Quem não tem um parente desempregado? Quem não tem um amigo que está desempregado nesse momento? Coloca essa pessoa para gerar indicação para você, para conversar no meio, na rede deles e te indicar. E você vai remunerar ele da forma que você achar melhor, do seu modelo de negócios ele for estruturado, mas isso também eu acho que é uma dica legal de prospecção. O Ale comentou aqui, o Ale perguntou sobre a questão no saúde. Rogério, PME empresarial adesão, qual está mais em alta, mais aquecido agora na pandemia? Olha o Ale puxando sardinha aí. Ale. Tudo. Ale, eu conversando, falando do meu mercado em si, dos meus negócios em si, eles se mantiveram flat, tá bom? Em proporção, eles se mantiveram. Eu não tive um crescimento maior em adesão em PF ou em empresarial. Só que, enfim, eu tenho muitos amigos dentro de companhias, dentro de administradoras, e o que eu tenho visto é que o empresarial, por conta de custo, ele tem se despontado mais, principalmente pela questão de custo. E, infelizmente, a gente sabe que no adesão, pelo menos uma visão que eu tive, é que as operadoras, algumas operadoras tiraram, né, alguns produtos, inclusive de prateleira, e que limitaram a comercialização de alguns produtos. Então, a gente teve um nicho menor de produtos, uma gama menor de produtos, o que acabou dificultando. Né? Mas eu, falando do meu negócio em si, ele continuou na mesma proporção de vendas, mas falando com amigos, eu vi que realmente o empresarial, principalmente por conta de ticket médio, porque caiu muito o ticket médio, né, nessa fase, então a gente tem que trabalhar o dobro para vender muitas vezes a mesma coisa. Acho que tem essa característica. E assim, isso é uma realidade aqui de São Paulo, eu também tenho sentido isso, mas fora de São Paulo, grande centro, eu tenho sentido, sim, viu, um aumento, até por questão da falta de produto, né, de um aumento muito forte da adesão, tanto nas regiões do entorno, como fora de São Paulo mesmo. Eu estou falando estado, interior, né, outras capitais, tem crescido bastante o adesão em pessoa física, e essa é uma dica, pessoal. Às vezes, a gente fica limitado somente à nossa região aqui, ao nosso dia a dia. É importante olhar para fora, porque às vezes a oportunidade está para fora. Então, essa é uma dica importante. Ó, mais uma pergunta aqui.
Ó, tem uma pergunta aqui para mim, Lian Orlando, falando sobre a elegibilidade, né? Um dos maiores problemas hoje é a elegibilidade. Você acha que a carta de prestação de serviço, como antigamente, de verdade, eu não acredito em um retorno na flexibilização das elegibilidades dentro das companhias. Hoje existe companhia que a gente consegue uma certa flexibilidade, só que cada vez mais as companhias elas estão com margens menores inclusive para arriscar tomar uma multa. Hoje a gente tem a ANS que ela atua muito, principalmente em voga pro beneficiário. As companhias cada vez mais elas têm se munido de ferramentas para evitar fraude, para ter acesso a informações. Então, assim, respondendo essa pergunta com relação à elegibilidade no PME, de verdade, eu não vejo uma flexibilização, mas sim eu vejo, como aconteceu no passado, o Brasil é um país de empreendedores. Por quê? Porque muita gente foi demitida, foi desligada, abriu sua empresa e abriu o seu próprio negócio. Aí cresce o massificado, a venda massificada, nesse sentido, onde as pessoas que abrem o MEI, abrem uma empresa individual, Eireli, limitada, seja qual for, ela está apta a contratar um plano mais em conta, só que elegível. Eu não vejo uma falta de uma flexibilização em vínculo empregatício. Legal, é isso aí. Ó, o Edson comentou, empresarial está flat, mas o massificado PME adesão está rolando, sim. É isso aí. É a minha visão também. Bom, pessoal, quero agradecer. Rogério, muito obrigado aí, cara, por ter participado. Imagina. Muito bom ter você aí com a gente. E quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui também. Amanhã a gente vai ter uma outra live com o Arnaud, no mesmo horário, às 7 horas. E no sábado nós vamos ter... O Arnaud é show de bola, cara. E é legal porque ele vai trazer uma visão, igual você trouxe uma visão de quem estava na operadora e veio para a corretora e tornou empreendedor, ele vai trazer uma visão de quem trabalhava em outro setor, viu os pais trabalhando como corretor e viu a oportunidade. Então, ele vai trazer uns temas polêmicos aí, vai ser bem legal. Legal. Sábado, a gente vai ter um workshop de vendas com dicas de prospecção, abordagem, topo e final do funil. Todas as etapas do funil de vendas. Quem vai ser o professor desse workshop, quem vai ministrar o workshop é o Gustavo, que é um cara que tem uma experiência muito grande aí com a gestão de funil. Então, quem puder participar, sábado às 10 horas, não vai ser aqui no Instagram, vai ser pelo Zoom. Manda no direct aí o seu e-mail que a gente vai compartilhar o link com vocês. Pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem com a gente. Rogério, mais uma vez, muito obrigado e volte sempre. Você é muito bem-vindo. Valeu, cara. Obrigado por todos aí que interagiram, que acompanharam, que vão acompanhar com esse vídeo gravado. Estou totalmente aberto aí para a gente bater papo, inclusive me busquem, podem me seguir aí, a gente vai se falando. Sócrates, obrigado, foi um prazer e conta sempre comigo o que eu puder fazer aí, a gente tá junto. Valeu, pessoal. Um abraço.